seguindo, na verdade, a tendência mundial, o Brasil está prestes a ter mais idosos do que crianças, Rafael. É isso mesmo, Vanessa. É o que mostram os dados do último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Brasil está envelhecendo. De acordo com a nova etapa dos resultados do Censo Demográfico divulgado no segundo semestre de 2023, o percentual de pessoas com 65 anos ou mais tem crescido rapidamente no país e chegou a 10,9% da população brasileira. Isso representa uma alta recorde se comparado aos números de 2010, quando esta parcela da população representava 7,4% do total. Mas será que o país está preparado para esta nova realidade? E o que fazer para manter a saúde e combater a solidão quando a terceira idade chega? Bom, será isso mesmo? Segundo o Ministério da Saúde, até 2030, o Brasil terá uma população composta de mais idosos do que crianças. Isso faz com que precisemos investir e pensar mais a respeito do envelhecimento saudável, a fim de ter uma qualidade de vida nessa etapa da vida. Com certeza, né, Rafael? Que todo mundo quer. Com o tempo, gente, o corpo ele fica mais vulnerável a doenças e a condições ruins de saúde, né? Mas calma, que isso não significa que à medida que a idade avance, você aí não possa, né, aproveitar essa fase com disposição e alegria, que é o que todo mundo quer, né? Ter muita alegria em todas as fases da nossa vida. Envelhecer bem é possível e quem vai nos dar algumas dicas do que fazer para atingir esse objetivo, que é ter mais qualidade, né, em todas as nossas fases da vida. Com a gente aqui no estúdio, a doutora Simone de Paula Pessoa Lima, que é médica geriatra. Ela trabalha em Home Care, saúde no lar. Seja bem-vinda, doutora Simone, um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, agradeço o convite, né, para poder falar um pouquinho aí desse impacto. Sim. Que está todo mundo comentando, já foi tema de faculdade, né, na aula segunda-feira, a questão do envelhecimento populacional. Então, a gente fala mundo, mas vivemos no Brasil. O Brasil acompanha o mundo, estamos envelhecendo, né? Todos estamos envelhecendo. E as pessoas se assustam, né? Sim. Porque ninguém quer envelhecer. Engraçado, né? Só que envelhecer é natural. Sim. É o nosso processo. A gente envelhece desde que a gente está lá na barriga da mãe, vai desenvolvendo, vai crescendo. Senão, a gente não chegaria na nossa estatura, não iria para a escola, não iria para a faculdade. Tudo é um processo. Esse processo de envelhecimento, mas as pessoas só guardam depois dos 60 anos. E aí fica assim, depois dos 60, esquece, não dá conta de andar, não dá conta de fazer nada. E isso não é mais uma verdade, tá? Hoje, o processo de envelhecimento, as pessoas têm se preocupado mais durante a vida com o envelhecimento. E nós temos mais acesso à saúde, nós temos mais condições de tratar determinadas doenças que geravam muito impacto, né? No paciente acima de 65, 60 anos. E agora a gente tem mais condição. Com isso, temos mais pessoas chegando acima de 60, 70, 80. Eu já tenho paciente de 104 que vai fazer 105. Gente! E com isso a gente precisa, como disse o Rafael, cuidar. Cuidar hoje, na idade que você está, para que esse processo seja o melhor possível e desde você chegar lá aos 60, 70, melhor ainda. Nessa etapa da vida, na terceira idade, quais que são as melhores estratégias para você cuidar da sua saúde, né? O que a gente tem de mais eficaz para a gente conseguir chegar na terceira idade 100% saudável, bem, forte? ativo. Quais que são as estratégias mais eficazes? Então, vou falar uma verdade que nem sempre as pessoas gostam. Não é remédio. O que mais gera impacto no processo de qualidade, de envelhecimento, de controle de doenças, atividade física e alimentação. É uma dobradinha antiga, né? Que as pessoas, às vezes, preferem uma cápsula, né? Um remédio que vai me dar essa vitamina, do que, na verdade, melhorar o hábito alimentar, variar cores diferentes, proteína. Nós perdemos ao longo do envelhecimento, vocês comentaram no início, né? Realmente no processo de envelhecimento, há modificações do corpo. A criança vira adolescente, o adolescente vira o adulto e o adulto vira o idoso. E nesses processos sempre há uma mudança. Então sim, o organismo passa por mudanças, mas ele, mesmo com essas mudanças, dá conta de viver perfeitamente funcional, fazer de tudo, viajar, passear, dançar, tudo que tem direito. Mas tem que ter alguns cuidados. A questão da alimentação, por exemplo, é muito importante.
proteínas, né? Fontes de proteínas. Às vezes a gente vê aí pessoas que muda a arcada dentária, né? Tá com o dente, não tá tão legal, e aí não quer comer carne, e eu bato na tecla no consultório. Qual a sua dose de proteína da manhã? Qual a sua dose de proteína do almoço e qual a sua dose de proteína da noite? A gente tem que ter um mínimo durante o dia, porque senão o músculo vai embora, e músculo que faz a gente funcionar. Sim, né? E o exercício complementa essa alimentação, melhora a capacidade cardiorrespiratória e vai controlando colesterol, pressão, diabetes, um monte de coisas que vão ficando mais comuns. Não são naturais do envelhecimento, tá? Não é todo mundo que tem, por isso que não é natural do envelhecimento. Mas é mais comum, realmente. E a atividade física e a alimentação realmente é uma dupla infalível se a gente consegue fazer de forma adequada. A gente tem que começar agora. Eu acho que a mensagem central é essa, começar agora. Começar agora, toma atitude agora. E associado à atividade física e à alimentação, a gente tem também não usar coisas ou não fazer coisas que prejudicam a saúde. Então, o uso do tabaco, né? A gente fala tabaco agora de uma forma geral, porque nós temos, além do cigarro, a gente tem o vape. Sim, muitos adolescentes usando, né? Querendo ou não, acaba piorando essa parte pulmonar. Não é só o cigarro, o vape também causa lesão pulmonar. Nós temos boa qualidade de sono, que é extremamente importante para a gente recuperar a memória, consolidar a memória e favorecer o nosso organismo, né? Então, vão se somando aí algumas coisinhas, atividade e alimentação, mas é a base. Com certeza. E procurar sempre, né, estar em dia com as suas consultas ao geriatra, ao seu clínico que te acompanha ali, porque é isso, né, Rafa? A gente precisa estar atento o tempo todo o tempo, né? Exatamente, o tempo todo. E nunca é tarde para você começar a mudar e cuidar de você mesmo, né? Exatamente. Então, muito obrigado, viu, doutora Simone? Perfeito. Nunca é tarde. Sempre é tempo. Ah, é maravilhosa. Volte mais vezes, viu? Pode deixar. Ô, Rafa, a gente, né, sempre gosta de saber a opinião das pessoas nas ruas sobre o que a gente está falando aqui no estúdio, né? Nossa equipe foi então às ruas para saber o que o pessoal tem dito sobre o envelhecimento. Vamos ver. Como você encara o envelhecimento? Eu vim às ruas de Belo Horizonte para saber tanto de pessoas jovens quanto também de pessoas mais velhas como elas encaram ou vão encarar esse processo. Como que foi o processo de envelhecimento para você? Olha, eu já tinha muita consciência do que podia acontecer, porque eu tive uma mãe maravilhosa, era uma idosa muito ativa, muito bonita, muito assim, dentro do contexto da nossa família, ela era uma líder. Então, para mim, não pesou. Só os cabelos brancos e as dores que vêm demais. Minha vida hoje está melhor do que quando eu era adolescente. Está preparada para envelhecer? Agora, né, que eu cheguei nos meus 30, eu acho que a idade começa a pesar. E aí vai dar aquele baque, né? Porque você não quer aceitar o envelhecimento. Quais dicas você daria para quem é jovem e vai passar por esse processo, né? Ou não aceita esse processo de envelhecimento? Não, eu acho que os jovens de hoje aceitam até muito bem, sabe? A gente tem que aproveitar cada etapa da vida. Primeiro, não esquentar a cabeça, que é uma ordem natural da coisa. E o principal é cuidar da saúde mesmo, senão não chega lá bacana, né? Chegar velho, doente é terrível, né? Então, é só isso, é aproveitar a vida no bom sentido, cuidar da alimentação, exercitar, dormir cedo, que vai passar tranquilo também, viu? Não precisa ter medo da velhice, não. Tão importante quanto se preparar fisicamente para o envelhecimento, que é um processo natural do ser humano, é preparar o psicológico para as transformações que poderão acontecer no nosso corpo, né, Vanessa? Exatamente. Eu fiquei muito feliz de ver, né, a opinião das senhoras falando aí que a gente não precisa ter medo, né, de envelhecer, que realmente é um processo natural e que elas estão vivendo a melhor fase da vida delas. É muito bacana. Aqui no estúdio, a gente vai conversar agora com a psicóloga Érica Miranda, que vai nos dar algumas dicas de como lidar, então, com essas transformações, né, que vão acontecer, né, que podem acontecer no nosso corpo, mas lidar de uma forma leve e saudável. Érica, seja muito bem-vinda à nossa casa nova, o Sala de Estar. Obrigada. E, Érica, assim, eu estava pensando aqui, né, ao longo, né, do nosso programa, e eu acho que já se foi um tabu muito maior essa questão do envelhecer, mas hoje eu acho que já está melhorando essa questão, né? A gente já está aceitando um pouquinho melhor, que é uma condição natural da vida, né? A questão o ponto principal é isso, aceitar que é uma condição natural da vida.
hoje fala-se mais, né? Hoje a gente vê mais as pessoas falando sobre a questão do envelhecimento, da velhice. E o que eu percebo hoje é o medo que as pessoas têm do envelhecer em questões de saúde. Como vai ser daqui para frente, como eu vou ficar. Eu não quero depender de ninguém, porque a gente entra muito nessa questão de não querer depender do outro. É o medo do abandono das pessoas por não ter paciência. Então, o medo, às vezes, ele tem falado mais alto para algumas pessoas. Tem pessoas que têm muito medo de envelhecer. E é importante, né, Rafa, fazer essa construção ao longo de toda uma vida mesmo, né? Já ir trabalhando esse psicológico para essa fase que vai chegar e que é desejável que chegue, né, Rafa? Exatamente. E também para esse pessoal que já chegou na terceira idade ou já começou a envelhecer, existe também uma pressão, né? Que se fala mal, né? Pontos negativos que se falam dessa terceira idade, né? E como que isso afeta as pessoas, esse tipo de comentário, esse tipo de estereótipo negativo? Afeta muito. Porque as pessoas, elas esperam uma aceitação do outro. E quando a gente fala dessa questão do envelhecimento, as pessoas às vezes tratam a velhice, né, o idoso, como aquela pessoa, não tenho paciência, tá falando demais, já está perdendo a noção do que fala. E, na verdade, nós precisamos acolher essas pessoas, porque é com elas que a gente aprende. Porque a gente fala do amadurecimento na velhice, né? São pessoas que podem trazer exemplos de vida para a gente, de superação. Só que eu vejo muito isso, assim, o medo de ser esquecido pela sociedade, por falta de paciência. Acaba que essas pessoas, elas se tornam um pouco invisíveis à sociedade, no sentido de, não sabe muito o que está falando, e muito pelo contrário, gente, pensa quanta sabedoria um idoso tem para compartilhar, né, com os seus, né, Rafa? Sim. Exatamente. E é exatamente isso, assim, a gente precisa aproveitar da maturidade deles. Só que nós vivemos uma sociedade hoje com um pouco de falta de paciência. Eu vejo que as pessoas estão mais impacientes. Então, por isso que eles se sentem tão abandonados, porque as pessoas não têm essa paciência justamente por acharem que eles estão sem noção. É quando as pessoas falam assim, voltou a ser criança, perdeu a noção, e não. Eles estão ali ouvindo e entendendo esse deixar de lado das pessoas. Érica, para a gente, né, conseguir, então, ajudar quem está do outro lado, né, a ter um amadurecimento saudável do ponto de vista psicológico, o que você falaria como dicas, assim, sei lá, 3 dicas de ouro para que as pessoas comecem a fazer já hoje, aí eu já incluo a gente, tá, Rafa? Para a gente já começar a fazer hoje, para realmente ir interiorizando essa fase da vida que vai chegar para todo mundo, que é a velhice. A aceitação, trazer significado e propósito para a vida. Porque eu falo o seguinte, todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer participar da fase da velhice, né? Então, a gente já precisa, desde agora, trabalhar a aceitação de que é algo natural da vida, que vai acontecer, e que a gente precisa também trabalhar essa questão de trazer um significado para a nossa vida. Quanto mais significado, né? A doutora falou a questão também da poupança, né? Físico e mental. A gente também precisa trabalhar isso. A questão financeira também eu falo que é um impacto muito grande para as pessoas também, que tem medo de chegar na velhice, não ter condições. Então, tudo isso é importante fazer. A aceitação, significar da vida, trabalhar as questões financeiras e entender que vai chegar. E se a gente chegar lá, é muito bom, né, gente? É um bom sinal. Com maturidade, com saúde física e mental.